Ai, Luana, para investir na bolsa de valores tem que ser um gênio. Ai, tem que entender de economia. Não, tem que ter muito dinheiro para ganhar dinheiro com a bolsa. Ai, sem um grande capital é impossível investir na bolsa. Pessoal, eu acredito que você já possa ter pensado dessa forma ou conhece alguém que pensa dessa maneira. No Brasil isso é muito comum, tá? Não se preocupe. Mas eu tô aqui para mostrar que não tem nada a ver. Eu tô aqui para te indicar os 8 motivos para investir na bolsa de valores no ano de 2021. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver que esses pensamentos, eles não subsistem. Roda a vinheta. Salve! Fala, investidor! Antes de mais nada, vamos deixar o disclaimer aqui. Eu não sou analista de valores imobiliários. Muita atenção. Tudo que eu disser aqui não constitui nenhuma recomendação de investimento. A finalidade do canal é meramente educativa e informacional. Logo, quem toma a decisão de investimento é você. Dito isso, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal. E se o conteúdo desse vídeo fizer sentido para você, te agregar valor, deixa o like e vamos pro vídeo. Vamos lá então falar dos 8 motivos para investir na Bolsa de Valores brasileira em 2021. Primeiro deles, é possível começar com pouco dinheiro. Então eu quero acabar aqui com aquele mito de que precisa muita grana para você entrar na Bolsa de Valores. Com cerca de R$500 já é possível investir em ações. Para falar a verdade, até menos que isso, como a gente vai ver no motivo logo à frente. Com R$30 você já pode ser sócio do Banco do Brasil, por exemplo. Eu concordo com você que os analistas, em geral, eles dizem que a quantia ideal hoje para o investimento se perpetuar no tempo, para você começar, seria de R$5.000. Mas a verdade é que não devemos procrastinar até juntar R$5.000 para começar a investir. Enquanto a gente procrastina, a gente está perdendo tempo, que é o ativo mais valioso do mundo, na visão dos grandes investidores e grandes nomes por aí, como o investidor Warren Buffett e o Bill Gates. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, existem corretoras de valores, que é algo que você precisa ter, você precisa abrir uma conta para investir em ações, por exemplo. Existem corretoras como a Clia e a Rico, que é corretagem zero para ações. Então o que você vai pagar no final das contas? Você vai pagar os emolumentos, que são os custos da Bolsa de Valores, a B3, que a gente chama, e apenas isso. E assim, se você for um investidor de longo prazo, que foca em conseguir uma renda passiva ao longo do tempo e assim não ficar especulando com ações e comprando e vendendo de modo desenfreado, se você for um investidor com essa percepção, você não terá grandes custos para investir na Bolsa de Valores. Portanto, não há nenhum motivo para que você não comece a investir. Como eu disse, com apenas R$30 já dá para comprar uma ação do Banco do Brasil, por exemplo. Agora vamos para o segundo motivo. Segundo motivo, taxa de juro baixa, investimentos de renda fixa perdendo atratividade. Você já deve ter ouvido falar no noticiário ou em qualquer que seja o lugar sobre a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic. Mas o que isso tem a ver com os seus investimentos e as suas economias? Tem a ver o seguinte: os investimentos em renda fixa, que eu já falei sobre isso no vídeo anterior, eles se baseiam na taxa Selic. Logo, a taxa estando baixa, o rendimento dos títulos de renda fixa ficam baixos. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a poupança, que é considerado um investimento na renda fixa. O que acontece? A poupança hoje está valendo cerca de 1,9% ao ano, pessoal. Por conta disso, não se torna mais atrativo investir em renda fixa. Eu concordo que historicamente o Brasil ele foi conhecido como o paraíso da renda fixa. Por quê? Porque os títulos de renda fixa, eles historicamente renderam mais que os títulos de renda variável, como as ações. E por que isso aconteceu? Porque desde quando foi implantado o Plano Real, em julho de 94, até meados de 2015 e 2016, a taxa de juros estava em patamares elevadíssimos. Para se ter uma ideia, a projeção para 2015 seria próxima de 15%. A gente só estava atrás, por exemplo, da Venezuela, com 18,24%. Essa realidade
de paraíso da renda fixa não existe mais. Para você ter uma ideia, a taxa Selic hoje, que é fixada pelo Banco Central, está em 2,75%. Mesmo que a projeção do BTG Pactual seja entre 4% e 5% até o fim do ano, ainda assim, os títulos de renda fixa não são mais atrativos se você quer uma rentabilidade que vai lhe proporcionar uma aposentadoria no futuro. Isso significa o seguinte, que a poupança que está vinculada à taxa Selic, para ser mais específico, a poupança rende 70% da taxa Selic, ela está rendendo 1,9% ao ano. Ou seja, é a mesma coisa que você perder dinheiro. A rentabilidade está negativa. Por quê? Porque a inflação, que é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ela fechou ano passado em quase 5%. E a projeção desse ano é que ultrapasse esse percentual. Logo, 1,95%, que é o percentual da poupança em rendimento, não embate nem mesmo a inflação. Logo, para fugir dessa realidade, dessa triste realidade, é preciso migrar para a renda variável, investir em ações. Falando em ações, eu quero só te dar um exemplo de como a rentabilidade em ações está bem superior aos títulos de renda fixa e à poupança, por exemplo. Existe uma ação na Bolsa de Valores que é uma das maiores pagadoras de dividendos. Ela é uma das queridinhas assim entre os investidores pessoa física. Eu estou falando da Taesa, que é o ticker TAEE11. Essa ação, no corrente ano, rendeu aproximadamente 15% até a data que eu estou gravando esse vídeo. Isso significa o que, pessoal? Que está superando 2 vezes a projeção de inflação do ano passado. Então perceba, é preciso migrar para a renda variável, porque senão a sua rentabilidade vai ser negativa ou muito próxima da inflação, o que significa ficar no 0 a 0. Terceiro motivo para investir na bolsa. Olha, a grande verdade é que das finalidades para se investir em ações é a obtenção de uma aposentadoria. Uma das coisas mais vis que pode acontecer a um brasileiro, e acontece com a maioria, é você depender de uma aposentadoria do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, um sistema falido, projetado em forma de pirâmide, e que o Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa, já desde o século passado condenava a dependência desse sistema público de aposentadoria. E o que ele disse para a gente fugir disso, dessa verdadeira prisão que é o sistema público de aposentadoria? Ele falou o seguinte: olha, não há dúvida que o investimento em ações é algo que vai te proporcionar uma aposentadoria no futuro. Você, por exemplo, investindo uma rentabilidade de 10% ao ano, recebendo dividendos de ações e fundos imobiliários, é possível que dentro de 30 anos você acumule um elevado capital. Para se ter uma ideia, investindo R$500 por mês dentro de 30 anos a uma taxa de 10% ao ano, você consegue acumular quase R$1 milhão. E com R$1 milhão investidos em fundos imobiliários ou ações pagadoras de dividendos, você consegue receber uma aposentadoria de no mínimo 5 mil por mês. E ainda assim você vai ter esse R$1 milhão na sua conta. Além do rendimento mensal, você não teria essa mesma quantia dependendo do INSS, não é mesmo? Então é preciso investir logo em ações, senão o ativo mais valioso do planeta vai se perdendo, você vai procrastinando e lá no futuro você vai ser condenado à dependência total do INSS. Agora vamos falar do quarto motivo: tornar-se sócio de grandes empresas investindo muito pouco. Vem cá, você já não quis ser sócio da Ambev, do Banco Itaú, do Banco do Brasil, do BTG Pactual, ou ser dono de um shopping center? Parece piada, né? Mas o que eu estou falando aqui é algo que é bem plausível com a Bolsa de Valores. Com apenas R$30 você pode comprar uma ação do Banco Itaú e se tornar acionista. E com R$100 você pode comprar um fundo imobiliário, um fundo de investimento em imóveis, gerido pelo BTG Pactual, como o BML11. É claro, existem as limitações de um investimento com tão pouco capital, mas você não deixa de perder a qualidade de acionista de uma grande empresa.
E no longo prazo você pode crescer junto com ela. São empresas que geram valor ao longo do tempo e com isso você vai crescendo, recebendo dividendos e também aumentando o capital da empresa. Empresas como essas, sólidas, será que na equação risco-retorno há um grande prejuízo em colocar o seu dinheiro, ainda que pouco, nessas empresas? Eu particularmente penso que não. Pessoal, antes da gente prosseguir com o quinto motivo, nós aqui da Mirai vamos dividir o conteúdo em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo e maçante. Então eu espero você na parte 2 dos 8 motivos para se investir na Bolsa de Valores brasileira em 2021. E para deixar esse vídeo com um tom apelativo, deixe o seu like por esse gatinho investidor aqui e não perca a parte 2 do próximo vídeo. Tchau!